Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando à sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo,
os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejam e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, o disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Queridos irmãos em Cristo, amados que estão nos acompanhando pelas redes sociais, a vocês que aqui estão presentes, estamos iniciando a Semana Santa e normalmente a liturgia começa a Semana Santa com o domingo de Ramos, chamado para nós católicos, que justamente é a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós poderíamos muito bem, diante dos fatos aqui comentados pelo Evangelho de Marcos deste ano, como que se dá essa forma, como que se dá essa entrada. Essa entrada, ela não é feita de forma triunfal, como normalmente os senadores entravam de cavalo em Roma, com seus cavalos ornados, com suas armaduras, mas ele entra em Jerusalém numa atitude totalmente despojada. Ele entra em cima de um burrinho, e as pessoas que ali veem a sua entrada começam a colocar as palhas no chão, roupas, gritando: salve o filho de Davi, Hosana, Hosana Rei, e cantando, estes mesmos glorificam o Filho de Deus. Essa atitude de Jesus entrar em Jerusalém demonstra totalmente despojado, totalmente desvinculado dessa proposta de poder. Nós devemos muito bem olhar o texto de São Paulo também hoje, que fala que esse Jesus Cristo,
Ele mesmo sendo Deus de condição divina, homem de Deus, Ele não fez de Deus uma usurpação, mas entrou no esvaziamento. O que é esse esvaziamento? O que é assumir a condição de escravo? O que é se tornar igual aos homens? Porque suas dores foram igual a um homem comum. Suas dores foram justamente compactuada, ou melhor, com o ser humano. Ele, sendo Deus, quis tomar a nossa forma humana, mas mesmo assim não deixou de ser Deus, mas enfrentou toda a possibilidade que um ser humano possa sentir na sua carne o próprio sofrimento. Jesus carrega o sofrimento de toda a humanidade. Carregando esse sofrimento, Ele se faz obediente. E aí que está a chave de leitura para os textos que nós vamos meditar também. Ele não se esquivou da morte, foi obediente, como diz São Paulo, até a morte de cruz. E se Ele foi obediente até a cruz, foi por isso que Deus o colocou acima de todos. Exaltado na cruz, eu atrairei para mim todo ser. Quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todo ser humano perto de mim. Então a existência de Jesus, ela só tem sentido no serviço, na entrega, na obediência. O Evangelho é mais longo, nós tomamos o mais breve, mas muitos acontecimentos, muitos fatos intrigantes acontecem nesse Evangelho mais longo. Na hora em que Jesus foi preso, também um jovem é desnudado quando corre. Dizem ser o próprio evangelista São Marcos, que lá esteve presente. E São Paulo quer exaltar que toda língua proclame que Jesus Cristo, Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor porque Ele se faz e se esvazia, deixa se tornar todo, se dá todo, sem reservas para Deus, se coloca na sua totalidade, sendo obediente, indo para a morte. Eram os fatos, os acontecimentos que o levariam até a cruz. Essa cruz que nós vamos nos inclinar na sexta-feira da Paixão e vamos ouvir quase o mesmo relato dessa paixão, dizendo que a paixão quer dizer justamente isso. Deus amou tanto o mundo, amou tanta humanidade, como diz São João, que nos deu o seu Filho próprio, que nos deu o seu Cristo, seu Filho único, para que quem professasse a fé nele tivesse a vida eterna. Então, nesse dia de hoje, domingo de Ramos, nós não queremos colocar apenas as nossas palhas, como é tradição na igreja, mas colocar a si próprio, para que o Rei possa passar. Que sejamos também os sirineus, que ajudam a Jesus a carregar a cruz. Que sejamos a Verônica, que enxuga o rosto ensanguentado, ferido do próprio Senhor. Que sejamos Nicodemos, José de Arimateia, cada um desse personagem bíblico, eles com certeza
tentam servir o Senhor. E como que nós fazemos isso? De que forma e de que maneira nós sirvamos o Senhor? Olhando o nosso irmão mais ferido, principalmente nesse tempo de pandemia, em que a situação cada vez temível para nós, gente muito próximas de nós, morrem por causa desse vírus letal, por causa dessa doença terrível, ou pessoas contaminadas. Nós pedimos ao Cristo da cruz, ao Senhor da vitória, da morte, que Ele vence a morte e o pecado, para que escute as nossas orações, escute os nossos clamores lá diante da cruz, crucificado por causa de nós, expiação para todos nós, como lia na carta dos Hebreus, na liturgia das horas de ontem à noite. Não precisa fazer mais sacrifícios de touros, de animais, pois o verdadeiro Cordeiro imolado, Jesus Cristo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, se fez sacrifício por nós, se entregou como oferta para nós. Ele é o grande sacrifício. Ele se doa sem limites, Ele serve sem limites, e nós queremos acompanhar bem esse tríduo pascal. Não podemos deixar de fazer esse tríduo nesses 3 dias, participando, homenageando o Senhor, fazer o caminho que Ele fez nas nossas vias sacras, nas nossas orações, nas nossas meditações nessa semana, que para nós é uma semana de silêncio, é uma semana de oração, é uma semana de contemplação, justamente para meditar com profundidade essa entrega total de amor do Senhor, em que, olhando para Ele, nós olhamos também o rosto da humanidade, ferida da humanidade, ferida por esse vírus letal, esse vírus terrível, que já levou muitas pessoas, que já levou muitas pessoas próximas de nós. Pedimos ao Cristo crucificado, que transforma a cruz, que era sinal de vergonha e de morte, no madeiro da salvação, para que Ele extirpe essa dor terrível que a humanidade está passando, de grandes pragas nos atingindo, para que Deus tenha misericórdia do mundo todo e dos pecadores. É nessa manhã daqui do Domingo de Ramos que nós iniciamos nosso trajeto, iniciemos nossa caminhada junto com Jesus. Nesse momento, nessa semana, nas últimas 24 horas, meditando, rezando com Ele, e também no domingo, explodindo de grande alegria, porque Ele venceu a morte, venceu o pecado, e está vivo no meio de nós, vivo através da palavra que nós pronunciamos, vivo está no sacramento que vamos celebrar, da Eucaristia, vivo nas celebrações da Vigília Pascal, porque toda a Escritura se volta para o Filho de Deus, para o Salvador da humanidade. Que Jesus Cristo ilumine a nossa vida, que tenhamos, assim como total reverência, como o próprio São Francisco tinha pelo crucificado, em que ele contemplava as dores do Senhor, e a sua contemplação foi uma contemplação tão profunda que ele recebeu as marcas do crucificado.
tragamos também as dores de Jesus, que são as dores da humanidade, as dores que estão em seu corpo, as chagas que estão no seu corpo, daqueles também que sofrem, que passam fome, que estão passando fome por causa dessa pandemia. Não sejamos surdos, sem ações, principalmente para aqueles que mais sofrem diante da pandemia, que são os pobrezinhos, que não têm o que comer, com essa caristia terrível, com o fantasma da caristia que assombra toda a sociedade, e principalmente aqueles que mais sofrem também com o desemprego. Que Deus nos ajude, que o nosso Senhor ouça os nossos pedidos, e que nós, brevemente, possamos cantar as maravilhas de Deus, porque nosso Deus não é um Deus fracassado, pelo contrário, é o Deus da vitória, é o Cristo Filho de Deus, que entrega a sua vida à humanidade como expiação para todo o nosso pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.